Boa noite, Murilo. Tá me ouvindo? Só esperando o pessoal entrar, viu, Engenheiro? Avisando o pessoal aqui já. Boa noite, Murilo. Boa noite, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem por aí também? Tudo certo. Esperando o pessoal entrar, que já vou fazer a introdução já. Assim que entrar um Tranquilo. pessoal bom aqui. Murilo, Oi. só te fazer uma perguntinha aqui rapidão, enquanto a live não começou ainda. Hum. Você dá aula em alguma instituição aí da sua cidade? Dou na faculdade UNDB. Essa mesmo. Tava conversando com o pessoal esse dia, um pessoal do centro acadêmico daí, eles estavam comentando mesmo que o senhor era professor deles, falaram que ia estar presente aqui na aula, aqui na palestra. Show de bola. O pessoal movimentando aí o centro acadêmico, tentando dar uma juntada no pessoal. A gente já conseguiu juntar uma galera já de várias cidades aí. Tá rendendo. Ô, show de bola. Bom, Murilo, acho que eu vou dar início aqui então. A maioria do pessoal vai entrar depois mesmo. Tem muita gente mandando mensagem aqui falando que já já tá entrando. Vamos lá. É, boa noite, pessoal, para todo mundo que está aí. Quero primeiro agradecer, né, a presença de todo mundo, agradecer aqui
o engenheiro Murilo, que está aqui com a gente hoje. Ele é nosso convidado de hoje, né? Vai estar dando uma palestra muito interessante aí. Só dando um breve resumo aqui, o Murilo ele é engenheiro civil há 17 anos, ele é pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, também Engenharia Ambiental, Engenharia de Avaliações e Perícias e Engenharia de Produção também. Ele tem um mestrado em Saneamento Ambiental e Processos Construtivos também. E hoje a nossa live aqui, né, a nossa palestra com ele vai ser para falar sobre orçamento de obras. Bom, a palavra está contigo aí, Murilo. Bem, pessoal, vamos lá então. Olha só, a primeira coisa que eu queria falar com o pessoal que está assistindo a gente é sobre a importância da área de orçamento de obras. Por quê? Porque não importa que área da engenharia ou da arquitetura, também envolve aqui os arquitetos, você resolva se dedicar, né? Se você quer ser projetista, ou se você quer executar obras, enfim, em todas as áreas você precisa ter uma noção de orçamento. Por quê? Porque o fim de tudo é conseguir executar uma obra. E para que eu possa executar uma obra, essa obra ela tem que ter viabilidade. E quando eu falo em viabilidade, vai entrar vários aspectos, mas provavelmente um dos principais aspectos a ser levado em consideração é a parte financeira, né? Eu não posso fazer o projeto melhor do mundo se esse projeto se tornar totalmente inexequível comparado a um outro projeto qualquer. Então, a questão financeira ela é vital em toda e qualquer área da engenharia da arquitetura, né? A pessoa que pensa em projetar, mas que não tem a cabeça lá na forma que vai ser executado aquilo, e não tem a cabeça também de quanto vai custar aquilo, ela provavelmente vai fazer um projeto que vai ser inexequível, que vai ser complicado de executar e etc. A outra coisa importante que eu queria falar para todo mundo é que essa é uma área que tem uma demanda enorme de trabalho, tá? Então, para quem pensa em seguir alguma área para se especializar, eu digo que essa é uma das áreas que tem maior demanda. Por que que isso acontece? Porque na faculdade, geralmente a gente vê isso de forma muito superficial, né? Na maioria dos cursos de graduação que eu conheço, não existe sequer uma disciplina específica para tratar de orçamento de obras. Geralmente ela é um pedacinho de uma outra disciplina que é colocado ali, enfim. Então a pessoa vê isso de forma muito, extremamente superficial, tá? E aí, devido a isso, muita gente sai da faculdade sem realmente conhecer a área e sem saber. Então, por exemplo, eu que trabalho analisando projetos e orçamentos de órgãos públicos, enfim, de prefeitura, governo do estado, etc., percebo que hoje é muito carente de profissionais qualificados nessa área. Né? Assim, eu posso contar nos dedos, em 13 anos de trabalho analisando orçamento, quantos orçamentos eu peguei que realmente tivessem totalmente corretos. Né? Então, sempre tem aquele negócio de ter que mandar arrumar alguma coisa, enfim, devido a essa questão dos profissionais não estarem capacitados. E uma outra coisa importante, não há uma norma. Né? Então, por exemplo, se eu quero fazer um projeto de uma estrutura de concreto armado, por exemplo, eu sei a norma que eu tenho que seguir. Por exemplo, a norma 6118. Se eu quero fazer um projeto elétrico, eu sei qual é a norma que eu tenho que seguir. Se não me engano, de cabeça é 5410. Enfim, nós temos normas para vários segmentos dentro da engenharia da arquitetura, mas para orçamento de obras ainda não tem uma norma. Isso quer dizer o quê? Que quem aprendeu a fazer orçamento há, por exemplo, 4 anos atrás ou 3 anos atrás, se essa pessoa ela não se manteve atualizada, ela provavelmente hoje não sabe mais fazer orçamento. Por quê? Porque de lá para cá muitas coisas mudaram. Né? Então, é uma área que requer um estudo constante, uma atualização constante, um aprimoramento constante. E para piorar, exatamente como as coisas mudam de forma muito rápida, né? Tem muito livro que já está defasado. Então, as pessoas às vezes vão lá na biblioteca, pegam um livro, enfim, que foi publicado há 10 anos atrás, por exemplo. E aí esse livro já tem muitos aspectos defasados. Então, é muito complicado até encontrar material para estudar, e os materiais que são publicados, eles geralmente, em algum ponto, eles perdem a atualização muito rápido devido à mudança que tem em legislação, em entendimento. Então requer que realmente o orçamentista ele estude
e se atualize sempre. E essa é uma outra carência muito grande. As pessoas, muitos colegas, e aí fica esse alerta para o estudante, muita gente acha que simplesmente ter um diploma de engenharia, ter o canudo lá no final e ter um CREA vai ser o suficiente para conseguir uma colocação no mercado. E não vai. Né? Eu falo aqui com todas as letras, nunca vai haver vaga para todo mundo, não vai. Inclusive, a tendência é que cada vez mais se diminua o número de oportunidades. Por quê? Porque antes, se eu precisava fazer um orçamento, demorava uma semana, por exemplo, fazendo, hoje eu utilizo um software, eu faço em uma tarde. Então, veja que o número de pessoas que fariam 10 orçamentos, eu ia precisar de 10 engenheiros para fazer em uma semana. Hoje, um engenheiro só talvez consiga fazer os 10 orçamentos na mesma semana, só uma pessoa. Então, a tecnologia, ela vem, sim, exterminando vagas. E também a própria legislação. Hoje, a legislação, ela permite, por exemplo, a terceirização das atividades. Então, as empresas, aquela coisa que a gente via, os nossos pais viram, nossos avós, do emprego de carteira assinada, está em extinção. E nós, desde a infância, somos bitolados a querer o emprego de carteira assinada. Então, hoje eu vejo muita gente que saiu do mercado, não conseguiu a colocação, né? Isso tem vários aspectos que a gente pode discutir também, os motivos, né? De essas pessoas não conseguirem colocação, e muitas pessoas, sabe, pô, não tem, eu tô desempregado, mas, pô, será que não tem nada que ele possa fazer? Será que ele não pode prestar serviço? Será que ele não pode ser autônomo? Né? Então, assim, as pessoas precisam entender que o futuro é cada vez mais ser autônomo, tá? Infelizmente, é claro que tem muita gente que gostaria de ter lá um emprego, que recebe todo mês, tudo direitinho e tal, mas isso hoje será cada vez mais difícil. Nunca haverá vaga para todo mundo. O país pode crescer 30% ao ano. Não tem vaga para todo mundo, não tem vaga para todo mundo, tá? Devido a essas questões que a gente acabou de falar. Então, mas, pô, a área de orçamento, ainda com pandemia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, as obras públicas continuam. E obras públicas, eu preciso de vários engenheiros orçamentistas ou arquitetos orçamentistas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ti. Uma prefeitura quer construir um hospital, por exemplo, um hospital, já que nós estamos em tempo de pandemia. Eu vou precisar, claro, de projetos, né? Então, para isso eu vou ter contratação de profissionais. Esses profissionais que vão fazer projeto, eles têm carteira assinada, têm emprego? Não, são autônomos. Essa prefeitura vai precisar contratar um orçamentista, né? Poderia ser aquele que é concursado da prefeitura? Poderia. Mas qual é a grande realidade hoje do país? Que a maioria das prefeituras não tem uma equipe de engenharia de arquitetura. Né? Então acaba também terceirizando essa atividade, né? Ou seja, contratando um profissional para realizar esse orçamento. Então, já foi aí 2 profissionais, pelo menos, no mínimo 2, porque quando eu falo de projeto, geralmente é mais de uma pessoa que faz projeto, né? Porque um faz o arquitetônico, outro elétrico, outro estrutural, enfim. Mas, no mínimo, eu tenho 2. E aí, o que acontece? O que acontece? Depois que se faz esse projeto e esse orçamento, que eu chamo de orçamento de referência, que é o orçamento base para uma licitação, existe uma coisa que é chamada edital de licitação, onde esse edital ele é público, para que as empresas que tenham alguns pré-requisitos possam, então, pegar aquele edital, aquele projeto, aquele orçamento base, e ele elabore um orçamento que seria uma proposta. E aí, claro, vai haver toda uma verificação se a empresa tem as condições mínimas necessárias, que são todas estipuladas nesse edital, e cada empresa vai prestar a sua proposta. Essa proposta, uma boa parte dela é feita por um engenheiro ou por um arquiteto, que é exatamente a elaboração de um orçamento para que o orçamento que a empresa está ofertando para assinar aquele contrato e executar aquela obra. Às vezes tem licitações que participam 31 empresas, por exemplo, já vi casos assim, 31, 32 empresas. Ou seja, são 32 profissionais de engenharia que são contratados, porque cada empresa terá que ter um seu para poder elaborar esse orçamento. Geralmente, isso não quer dizer que todos os casos, mas geralmente são profissionais o quê? Autônomos. Não, a empresa, a pequena empresa, por exemplo, ela não tem um orçamentista lá de carteira assinada, dificilmente. Mas
ela precisa contratar orçamentistas, né? E eu costumo dizer que nessa área de orçamento de obras, por exemplo, o bom profissional, o profissional qualificado, ele não precisa. Daqui a pouco eu respondo a pergunta da Emanuela sobre o edital. O orçamentista, o bom orçamentista, ele não precisa entrar em disputa de preço. Se tem aquele negócio que as pessoas falam, mas tem um outro profissional ali que faz o orçamento a R$ 500 e o outro faz a 5.000. Não precisa se preocupar. Eu falo sempre uma coisa que é o seguinte, tu não precisa de todos os clientes do mercado, tu precisa dos bons clientes, aqueles que querem contratar um profissional pela qualidade do serviço dele. E geralmente na área de orçamento é uma área que as empresas não gostam de arriscar. O cara até arrisca fazer um mau projeto, que claro, não estou dizendo que isso é o correto, né? Um mau projeto pode gerar vários prejuízos ao longo da vida útil daquela obra. Mas, geralmente as empresas não economizam na contratação do orçamentista. Por quê? Porque o orçamento de obras mal feito, ele pode levar uma empresa a falir. Já aconteceu o caso, por exemplo, de um cliente meu, ele contratou uma pessoa que nem sequer era profissional de engenharia e arquitetura para fazer um orçamento para ele participar de uma licitação. Quando ele começou a executar a obra, ele viu que aquele orçamento que ele apresentou era totalmente inviável. E aí o que acontece? Ele teve que fazer a obra com lucro zero para poder concluir o contrato dele. Ou seja, ele se arrependeu amargamente. Tanto é que depois ele me procurou para tentar resolver ou melhorar ou amenizar uma parte desse problema dele. E aí eu não consegui mais, porque aí o leite já estava derramado. Então, nessa área de orçamento de obras, geralmente as empresas não economizam, porque ela sabe que ela economizar com um serviço ruim, ela pode falir a empresa. Né? Assim como também um bom orçamento, um orçamento bem cotado, um orçamento bem planejado, ele pode fazer com que a empresa pegue contratos bem lucrativos. Né? Então, o orçamentista ele tem essa capacidade de olhar aquele projeto, né? Saber, né, claro, depois de fazer os cálculos, saber quanto que aquilo custa e saber quanto que a empresa pode oferecer para realizar aquele serviço e sair, então, pescando as melhores oportunidades. Então, o profissional orçamentista, os bons são muito valorizados. Né? Então, o que eu falo sempre, tu vai ter o cara que vai fazer por R$ 500? Vai. Mas o cara que cobra 5.000, ele tem os clientes dele que vão pagar os 5.000, porque o cara sabe que fazer isso de forma amadora, de forma, enfim, com profissionais que não têm a devida qualificação, pode levar a sérios problemas. Então, é uma área com muitas oportunidades, tá certo? E vamos lá. E aí, o que acontece? Então, vamos agora falar de aspectos mais técnicos. Sim, só respondendo a pergunta da Emanuela, né, que eu falei sobre edital de licitação, que ela perguntou se quem faz o edital é o engenheiro. Depende, Emanuela. A parte de licitações de obras públicas é uma área que ela é multidisciplinar. Tá? Eu vou precisar de engenheiros ou arquitetos para elaborar os projetos, para fazer os orçamentos, mas eu também vou precisar, no caso o poder público, a prefeitura, para poder fazer o seu edital de licitação, vai precisar, por exemplo, de advogados para redigir, né, as exigências jurídicas para que a empresa assuma aquela obra. Vou precisar de um contador, que o contador vai estipular aspectos na questão financeira para garantir que a empresa que vai ganhar aquela licitação tenha condições de fazer a obra. Não pode chegar uma empresa sem nenhuma experiência, por exemplo, ou uma empresa descapitalizada querer pegar uma obra pública, né? O edital ele terá, então, restrições para evitar esse tipo de situação, tá certo? Aí, vamos agora para o que o alpinismo industrial aqui perguntou. Como é que eu inicio na área? Pessoal, a primeira coisa que eu preciso para iniciar em qualquer área da engenharia de arquitetura chama-se conhecimento. Eu preciso estudar, tá certo? Murilo, eu preciso automaticamente de fazer uma pós-graduação para ser um bom orçamentista? Não. Tem muita informação, tá certo? Que eu poderia estudar, que está na própria internet. Mas, aí é que está o pulo do gato. Como eu disse aqui no início da nossa live, tem muita coisa na internet também desatualizada, né? Obsoleta. E tem muito livro também que está aí no mercado que é desatualizado, que é obsoleto, porque as coisas mudam em orçamento de obras muito rápido.
Então, tu vai poder estudar sozinho para poder ser um bom orçamentista? Pode. Agora tu vai ter muito mais trabalho, tu vai errar muito mais. Então, o que eu recomendo? A você começar a fazer cursos de curta duração na área, tá certo? É a minha primeira recomendação. E estudar bastante e se manter atualizado. Agora, de nada adianta, pessoal, e aí eu vou falar aqui, a gente está falando sobre a questão da empregabilidade, enfim, da colocação no mercado. De nada adianta eu ter um currículo excelente. Eu conheço muita gente com currículo excelente que está aí sem uma oportunidade no mercado. Porque as pessoas se esquecem que o currículo é apenas uma parte do sucesso da trajetória profissional, tá certo? Qual é a parte que é tão importante quanto o currículo, ou às vezes até mais importante que o currículo? Chama-se, vou usar o termo em inglês aqui, apesar que algumas pessoas não gostam, network, ou a rede de relacionamentos profissionais. Pessoal, eu tenho um excelente currículo e estar com ele aqui na minha pasta não vai fazer com que ninguém vá bater na minha porta aqui para poder me ofertar uma vaga. E também a possibilidade de você conseguir uma oportunidade através de envio de currículo é quase nula, tá? E vou explicar aqui por quê. Muita gente, eu falo, muitas pessoas que dizem assim, eu estou procurando emprego, eu estou procurando estágio, e aí eu sempre pergunto, como que tu está procurando? Não, eu já mandei meu currículo para 200 oportunidades, nunca me ligaram para uma entrevista. Mas, pessoal, a chance de acontecer isso é quase zero. E vou explicar aqui por quê. Murilo, às vezes algumas empresas me pedem, Murilo, me consegue um estagiário, me consegue um engenheiro. Aí eu boto nas minhas redes sociais, por exemplo, né? Isso porque tem muitos casos que antes de eu botar nas redes sociais, e isso é o que acontece com 80% das oportunidades, eu já penso aqui comigo o seguinte, será que eu conheço alguém com esse perfil que a empresa está pedindo? Se eu conhecer, vamos aqui para a parte prática. Se eu conheço uma pessoa que ela tem o perfil que a empresa quer, eu vou publicar essa vaga no meu Instagram? Claro que não. Eu vou indicar a pessoa que eu conheço. Eu conheço esse cara, eu sei do potencial dele. Ele cumpre os requisitos da vaga. É ele que eu vou colocar. Eu jamais vou preterir uma pessoa que eu conheço o potencial, que eu já tive contato, que eu já tive convívio, por uma que vai me mandar um currículo, eu vou analisar uma folha de papel e vou dizer, não, esse cara aqui merece uma oportunidade. A chance disso acontecer, pessoal, é muito pequena. Por mais que vocês aí possam achar isso cruel. A tendência é a pessoa indicar quem? Quem ela conhece pessoalmente, que ela tem proximidade. Por quê? Porque ao eu indicar um profissional ou um estagiário para uma oportunidade, eu sou meio que corresponsável pelo sucesso ou pelo fracasso dele. Se eu indicar um cara bom, eu vou ser valorizado. Murilo me indicou um cara top ali. Murilo, parabéns, obrigado. O meu nome cresce junto com o cara. Né? Claro, o cara cresce muito mais porque ele agarrou a oportunidade. Agora, se eu indico um cara ruim, Murilo, tu me indicou esse cara, o cara fraco, não tem condições. Então, a grande verdade é que a maioria das vagas são por network. E aí, em relação a isso, tá, pessoal? Depois, quem quiser, vai lá no meu site, www.engemuriloreis.com, que eu tenho uma seção lá do blog, que inclusive inaugurei hoje. E o primeiro artigo que eu botei no blog foi exatamente sobre isso. Uma pesquisa com 3 mil profissionais mostrou que 85% das vagas de trabalho são preenchidas por indicação. E quando eu falo isso, uma coisa que me dói nos nervos é a pessoa dizer assim, é QI. Cara, o QI é uma coisa sensacional, porque é aquilo que eu estou falando, eu não vou indicar um cara só porque ele é meu amigo, ou porque ele é meu parente, porque se ele for lá e for ruim, eu vou me queimar junto. Quando alguém indica alguém, é geralmente porque a pessoa confia naquele cara. Então, entenda que você precisa estudar e que você precisa ter relacionamentos profissionais. E esses relacionamentos profissionais, eles são formados desde o primeiro dia de aula na faculdade. Tá certo? Então, por exemplo, uma coisa que eu elogio bastante, os centros acadêmicos, as empresas júnior, o CREA Júnior, o CREA Jovem, o SENGE Jovem, tudo isso são oportunidades da gente começar a conhecer pessoas da área, professores, colegas da nossa faculdade que eu não conhecia. São essas pessoas que vão ter muito mais chance de, lá na frente,
lhe dá uma oportunidade no mercado do que você ter um currículo belíssimo. Porque, como eu disse, quando eu chego a publicar uma oportunidade no meu Instagram, por exemplo, olha, pessoal, preciso de um engenheiro assim, assim, assado, eu recebo 300 currículos do Brasil inteiro. Tem gente que não sabe nem para onde é a vaga e nem quanto vai ganhar, mas o cara está tão desesperado que ele manda o currículo. E aí, será que se eu pegar aqui os 300 currículos, eu vou abrir todos os 300? E ainda que eu abrisse, será que é isso que vai fazer com que eu escolha a pessoa? Geralmente não. 99% das vezes eu vou escolher uma pessoa que eu já conheço, já tive contato e que eu sei que essa pessoa tem potencial. E essa pesquisa que eu botei lá no meu blog hoje, ele mostra exatamente isso. O network é tão importante que algumas das pessoas que conseguem essas vagas através do network, elas não têm todos os pré-requisitos que a vaga pede. Mas como ela tem uma referência de um outro profissional, as empresas acabam pegando essas pessoas. Então, assim, a maioria das vagas do mercado, elas não são publicadas. Por exemplo, uma pessoa chega para um professor e diz, cara, me arruma um estagiário aí. Ele não quer publicar essa vaga no jornal, publicar na rede social, publicar no Instagram, publicar no LinkedIn, porque ele vai receber 300 currículos. Então é mais fácil para ele pedir a indicação de alguém. Então, portanto, pessoal, invistam na rede de relacionamento profissionais. Pode ser o total diferencial na carreira de vocês. Agora vamos para a parte mais técnica, tá? Então vamos lá. Vamos agora entender mais ou menos o que é um orçamento de obras e como é que ele é feito. A primeira coisa que você precisa entender é que um orçamento de obras, ele é uma estimativa, uma expectativa dos custos de uma obra. Não existe orçamento de obras com 100% de precisão, ou, como algumas pessoas falam, um orçamento de obras perfeito. Não existe isso. E vou explicar aqui por que não existe. Porque quando eu faço um orçamento de obras, eu estou estimando os custos de algo que realmente ainda não existe. Então, eu costumo brincar que é um exercício de futurologia. Só que, claro, não é uma adivinhação e nenhum chute, porque, afinal de contas, eu vou usar técnicas de engenharia, de matemática, de estatística, para poder chegar o mais próximo possível desses valores, tá certo? E por que, então, Murilo, que não é uma coisa precisa? E aí eu vou te dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar que você queira fazer um orçamento para fazer uma parede, um muro, no seu terreno. Como é que tu vai calcular os custos disso? Tu vai pensar, primeira coisa que eu preciso pensar para poder fazer um orçamento de um muro é o seguinte, quantos metros tem um muro? Né? Quantos metros vai ter? Então eu vou pensar, olha, meu terreno tem tantos metros e qual a altura do muro que eu quero? Essas informações, quando elas não são levantadas em loco, como é o caso que eu estou dando esse exemplo do muro, ela vai ser obtida aonde? Nos projetos. Então, primeiro ponto, para fazer orçamento, eu preciso ter projetos, tá? Quanto melhor forem os projetos, mais detalhados, mais estudados, melhor será o meu orçamento. E esse é um grande problema hoje. No Brasil, as pessoas não valorizam o projeto. Então, são raras as pessoas que pagam por um projeto. As pessoas acham que é de graça. Ou pagam o mínimo possível e o projetista não faz o projeto completo, detalhado como deveria ser. Faz lá só, né, o mínimo. E aí, claro, com o mínimo, talvez tu até consiga executar a obra. Mas se tu não tem um projeto completo, tu vai ter muitos problemas de coisas. Tu vai ter que, de vez de ser decididos na fase de projeto, serão decididos no meio da obra. E isso aí causa problemas, né, em relação ao orçamento. Então, projeto é o primeiro ponto. Em caso de pequenas obras ou reformas, muitas vezes eu não tenho projeto, eu vou fazer esse levantamento em loco, tá certo? Então eu vou pegar lá, no caso, voltando ao caso do muro, eu vou lá e vou medir qual é o tamanho do muro e qual é a altura do muro, tá certo? Aí eu vou pensar o seguinte, quantos tijolos eu vou gastar? E aí tu vai recorrer ao quê? A saber o seguinte, quantos tijolos eu vou gastar por metro quadrado de muro, tá certo? Só que tem uma coisa, eu vou precisar de considerar que o seguinte, que uma parte desses tijolos que eu vou comprar vão quebrar. Ou, na hora de fazer lá os cantos, né, do muro, o pedreiro vai ter que fazer o quê? Quebrar uma parte de um tijolo para fazer, então, né, os detalhes. E essa parte desse tijolo que foi quebrado, eu não tenho como aproveitar. Então, ou seja,
todo e qualquer material dentro de uma obra tem o que eu chamo de perda, tá certo? É normal. Agora, eu vou estimar essa perda, e aí vai ficar sempre aquela coisa, quanto é a perda? É 10%? É 5%? Ah, eu vou botar aqui 5%, por exemplo, tá? Estou chutando. Se o meu pedreiro for desleixado, ele vai quebrar mais do que o necessário e a perda vai passar de 5%. Então, meu orçamento já furou. Por quê? Porque eu previ a compra do tijolo com perda de 5%, mas a perda foi 10%. Então, tá vendo como tem incertezas no orçamento? Eu conto com uma coisa, mas nem sempre ela acontece. Agora, quanto melhor for o meu projeto e quanto melhor for a minha gestão da obra, eu contratar bons pedreiros, eu acompanhar a execução desse pedreiro para ele não desperdiçar material, isso vai fazer com que cada vez mais eu chegue próximo ao que eu estimei, ao meu orçamento, tá certo? Então, o orçamento eu preciso de um bom projeto, de um bom levantamento de quantitativos e de uma boa gestão de obras. Se eu fizer o orçamento mais bonito do mundo, mas na obra não tiver gestão, não tiver controle, for tudo jogado, a tendência é que esse meu orçamento vá furar. Mas uma outra coisa também que eu preciso saber para poder chegar nesse orçamento desse muro é saber o seguinte, quanto de argamassa eu vou gastar? E aí vai a mesma coisa. Eu vou fazer um cálculo de quanto de argamassa eu vou gastar, contar com uma perda, porque sempre vai cair um pouquinho de argamassa ali no chão que eu não vou conseguir aproveitar. E aí, essa perda, se for maior do que o que eu previ, eu vou ter, então, meu orçamento vai furar, eu vou ter um gasto maior para executar a mesma obra, tá certo? Agora, uma outra coisa também que leva em consideração para calcular o custo de uma obra é a mão de obra. E como é que eu faço, então, o orçamento de uma mão de obra? É através de considerar quanto tempo o meu operário vai levar para fazer aquele serviço. Isso é o que eu chamo de produtividade. A produtividade do operário é o seguinte, o meu pedreiro vai fazer, por exemplo, 15 metros quadrados de alvenaria por dia. Então, eu vou estimar, poxa, se esse muro aqui tem 150 metros quadrados e ele faz 15 metros quadrados por dia, então eu vou gastar 10 dias. Então, no meu orçamento, eu já vou computar aqui o custo para 10 dias de pedreiro. Só que acontece, de novo, se eu não tiver uma gestão de obra e o meu pedreiro, em vez de levar os 10 dias, levar 20 dias para fazer essa obra vai custar mais caro. Então, mais uma vez, o meu orçamento vai furar. Então, o orçamento ele parte de premissas, tá certo? E essas premissas, para que o meu orçamento fure o menos possível, eu tenho que fazer com que o que eu previ aconteça na obra. Tem como fazer isso 100% de tudo que eu previ ser 100% igual na obra? Não. Por isso que eu digo que não existe orçamento perfeito. Mas um bom projeto, um bom orçamentista e uma boa gestão vão fazer com que esses valores o quê? Se aproximem bastante. Tá certo? Pois bem. Agora, isso que eu levei em consideração aqui, que é o custo do tijolo, da argamassa, do pedreiro, do ajudante do pedreiro, é o que eu chamo de custo direto da obra. Então, numa casa, eu faria o quê? Somaria o custo de todos os serviços da obra. Então, eu vou começar a olhar o projeto e vou começar a identificar, olha, para eu fazer essa obra aqui, eu preciso de fundação. Aí eu vou começar a pensar, para fazer essa fundação, eu preciso de quê? Primeiro eu vou escavar o terreno, depois eu vou fazer um alicerce, depois uma viga baldrame. Essas informações eu vou extrair do projeto, mas olha como é importante que o orçamentista ele tenha uma experiência de obra. Por quê? Porque é muito mais fácil eu saber ler o projeto e conseguir entender todas as etapas da obra quando eu tenho aquela vivência de canteiro de obra, tá certo? Aí vem um detalhe importante. Algumas pessoas podem dizer o seguinte, mas Murilo, então quer dizer que se eu sou recém-formado e eu nunca tive experiência de obra, eu não posso ser um orçamentista? Pode, mas aí, pessoal, a gente tem que ter a humildade, tá certo? De saber a nossa limitação. Qual é a nossa limitação? É o meu conhecimento. Então, se eu, que hoje tenho 17 anos de formado, quando alguém chega para mim com um orçamento que eu não tenho segurança para fazer, eu faço o quê? Eu chego aqui, paz, eu nunca fiz esse tipo de obra. Tá, na parte de orçamento eu sei fazer, porque a forma de fazer orçamento, a metodologia é igual para toda e qualquer obra. Agora,
Para que essa metodologia dê certo, precisa que eu saiba ler o projeto, enfim, que eu tenha essa vivência de obra. Então, quando eu não tenho segurança para isso, o que eu faço? Eu passo esse orçamento para outro colega? Não. Eu chamo alguém que tem essa experiência para fazer junto comigo. Olha só que coisa interessante. Quantas pessoas saem do mercado de trabalho e não têm segurança para fazer o primeiro serviço? Então, a oportunidade, às vezes, aparece, mas ela, por falta de segurança, ela passa aquele serviço para outra pessoa. E o que eu estou desafiando vocês aqui agora é a não passar o serviço para outra pessoa, mas chamar outra pessoa para fazer com vocês. E isso eu faço até hoje, com 17 anos de formado. Não é vergonha nenhuma. Isso é o que eu chamo de parceria, ter parceiros. Então eu chamo o cara para poder fazer junto comigo. Pô, cara, eu não tenho muita vivência nesse tipo de obra. Me ajuda aqui a ler e interpretar esse projeto. O que tu consegue enxergar aí? Né? Vamos levantar junto isso daqui. Nesse momento, eu estou primeiro aprendendo, e ainda que eu ia ganhar, por exemplo, estou chutando, tá? R$ 5.000 por esse serviço. Pô, eu chamei o cara para junto comigo, esse cara vai me cobrar R$ 3.000 para me ajudar. Eu vou ganhar menos que ele. Não tem problema. É o primeiro serviço teu. Tu tá ganhando ali não só a parte financeira, mas experiência, segurança para fazer o próximo sozinho. Então, isso é muito importante, que você saiba que um melhor orçamento será aquele feito com um bom projeto e com um bom profissional para levantar. E quando eu não sou esse cara, eu não tenho essa experiência, não há problema nenhum. Eu chamo alguém para fazer comigo. Beleza? Pois bem, depois que eu levantei, então, todos esses serviços da obra, né, através dos projetos, e levantei os quantitativos, quer saber, por exemplo, quantos metros cúbicos de escavação, quantos metros cúbicos de alicerce, quantos metros cúbicos de viga baldrame, quantos metros quadrados de alvenaria, enfim, vou identificando todos os serviços. Depois que eu levanto esses quantitativos, eu vou calcular quanto é que custa comprar os materiais para fazer cada um desses serviços. Então, voltando ao exemplo do muro, eu vou precisar saber o seguinte: quanto custa o tijolo, quanto custa a argamassa, quanto custa o trabalho do pedreiro, quanto custa o trabalho do servente. E isso, pessoal, é da maneira antiga mesmo. Eu vou ligar para a loja de material de construção. E aí, quanto é que é o tijolo? Muita gente quer que, e até existem ferramentas para isso, tá? Que eu ensino no meu workshop, enfim. Hoje mesmo tem um post meu lá no meu Instagram que eu ensino isso. Até tem umas ferramentas na internet que eu poderia, por exemplo, pegar preço de material pela internet. Mas, pessoal, nenhuma pesquisa de internet vai ser tão efetiva quanto tu pegar o teu telefone e ligar. Por quê? Porque a pesquisa de internet, ela muitas vezes ela é falha. Ela não leva em consideração alguns aspectos importantes, como a cidade que tu estás, como o próprio relacionamento que tu tenha com os fornecedores de materiais. Isso pode fazer com que tu ganhe mais descontos, enfim. Então, essas coisas precisam ser levadas em consideração. Beleza. Então, levantei os serviços, calculei os quantitativos, pesquisei os preços. Beleza, tem o preço dos serviços da obra. Beleza. Isso é o que eu chamo de custos diretos. Tá? Mas agora tem o seguinte, mas para poder eu comprar o tijolo, é preciso que eu tenha um local para armazenar. Para eu ter o operário na obra, eu preciso que eu tenha um bebedouro para ele beber água, eu preciso que eu tenha um banheiro, eu preciso que eu tenha um local para ele poder fazer as refeições dele. Tudo isso são custos que não fazem parte da obra em si, que é tijolo, que é argamassa, mas que são custos de estruturas que eu preciso ter na minha obra para que a obra aconteça. Isso é que eu vou chamar de custo indireto da obra. E esse eu digo até que é o mais difícil, porque eu levantar um serviço no projeto, se eu souber ler o projeto e tudo, é fácil. Agora, eu começar a botar a cabeça para pensar e pensar, o que eu vou precisar aqui para executar essa obra? Eu vou precisar trazer uma betoneira, então vou anotar aqui. Eu vou precisar alugar um andaime. Alugar um andaime. Eu vou precisar ter um vigia. Tem que ter um vigia, então deixa eu anotar aqui. Eu vou precisar ter um encarregado, porque afinal de contas eu não vou poder ficar na obra o dia todo. Vou anotar aqui o encarregado. Esses custos, que não é o tijolo, que não é o pedreiro, que não é a areia, é o que eu chamo de custo direto. E aí é o que eu digo que 90% dos profissionais de orçamento erram. Ainda que o cara saiba fazer bem a primeira parte, que às vezes também não sabe,
né? Mas nessa segunda de levantar esses itens, né, esses custos acessórios, o erro é muito grande. O que eu mais vejo hoje em dia são orçamentos que são apresentados para mim, e aí eu vejo lá, pô, cadê o engenheiro da obra? Não tem no orçamento. Não tem um engenheiro da obra. Ou seja, como é que eu vou fazer uma obra sem engenheiro? E se eu apresento um orçamento desse sem engenheiro no meu orçamento, significa o quê? De todo jeito eu vou ter que ter um engenheiro. Então, de onde é que eu vou tirar o dinheiro para pagar esse engenheiro, já que eu não botei no meu orçamento? Eu vou tirar do meu lucro. Por quê? Porque eu tinha estipulado um lucro de tantos por cento da obra, só que não vai ser tantos por cento, porque eu vou ter que tirar daquilo ali para poder pagar erro do meu orçamento, porque eu não computei o engenheiro, porque eu não computei o encarregado, porque eu não computei o aluguel do andaime, porque eu não computei o aluguel da betoneira. Então isso é fundamental, tá certo? E mais uma vez, um profissional com experiência de obra é muito mais provável que ele consiga enxergar esse todo do que aquele cara que não tem experiência, tá certo? E aí volto de novo batendo naquela tecla, que se eu não tenho ainda a experiência, eu vou me associar, fazer a parceria com alguém que tenha, para que eu então faça com mais segurança o meu orçamento. E aí vamos para a última etapa do nosso orçamento. Depois que eu computei, já eu respondo aqui a pergunta da K. Falcão sobre orçamentos de obras públicas. Emanuela perguntou, isso aqui eu já posso responder porque está bem no assunto. Estagiário entraria como custo indireto? Sim, se eu vou ter estagiário, ele vai entrar como custo indireto, porque ele é algo que não faz parte da execução direta da obra. Né? Mas se eu preciso de um estagiário para me ajudar nos levantamentos, por exemplo, ele entraria como custo indireto. E aí eu vou para a última etapa. A última etapa é o chamado BDI, tá? O BDI, que muita gente na cabeça, quando vem a palavra BDI, a pessoa pensa que BDI é só lucro, tá? E na verdade o lucro é uma parte do BDI. O BDI ele envolve o lucro e também algumas outras despesas, né? Como por exemplo, os impostos. Quando eu, construtora, faço um serviço, uma obra, eu preciso emitir uma nota fiscal. Tá certo? E aí, quando eu emito a nota fiscal, eu pago imposto. Então, esses impostos eu vou incluir dentro do BDI, entre algumas outras coisas que nós não vamos ter tempo de entrar aqui em muitos detalhes. Mas, basicamente, então, essas são as três principais etapas. E aí, vamos aqui, então, vou aproveitar agora para responder a pergunta da K. Falcão, não sei exatamente como é o nome dela. No caso de obras públicas, como eu disse aqui no início da nossa live, na obra pública, o município contratou, o município, o estado, enfim, quem está licitando aquela obra, contratou um profissional para elaborar um orçamento base. Esse orçamento base, Matheus, é BDI, B de bola. B é de benefício ou bonificação, que na verdade seria o lucro, e DI é chamado de despesas indiretas, tá? Bem, e aí voltando então para a obra pública. No caso da obra pública, como eu disse, o município ou o governo do estado, ele vai então contratar um profissional para elaborar o orçamento base. Esse orçamento base, pessoal, é o orçamento máximo que aquela prefeitura pagará por aquela obra. E aí o que acontece? As empresas interessadas em fazer aquela obra vão pegar esse edital, que é o edital da licitação, lá vai ter várias coisas, como as exigências que a empresa tem que demonstrar, para mostrar que ela tem capacidade de fazer a obra, tá certo? E vai ter lá o projeto, claro, e vai ter também o orçamento base. Aí o que acontece? Eu vou pegar, construtora que quero fazer aquela obra, eu vou pegar aquele projeto, vou estudar, né, aquele projeto bem estudado, vou visitar o local da obra para verificar como é que é lá, tudo certinho, e vou então elaborar o meu orçamento para fazer aquela obra, tá certo? Quando chegar no final, que eu tiver o meu orçamento daquela obra, eu vou comparar esse orçamento que eu fiz com o orçamento base da licitação, para saber uma coisa que é fundamental. É o seguinte, o valor que tem lá no edital é suficiente para eu fazer a obra? Muitas pessoas querem fazer o contrário, quer pegar aquele valor da licitação e como quem vai ganhar o contrato é aquela que aprestar o menor custo, tem gente que já quer pegar logo e dar um desconto na planilha para poder ter o menor custo e ganhar a obra. Eu não quero ganhar qualquer tipo de obra, pessoal. Botem isso na cabeça. Eu quero ganhar obra que vai me dar lucro.
E tem muita obra de licitação, de obra pública, que é mal feito o orçamento, que é mal feito o projeto. E que se tu entrar e ainda diminuir o preço que está lá, tu não vai conseguir executar a obra, tu vai ter prejuízo, tu vai ter problema. Então a primeira coisa que eu preciso saber é se aquela obra é viável. Então eu vou elaborar o meu orçamento, pelo menos eu recomendo fazer isso, esquecendo que existe um orçamento, né, lá no edital, para eu saber o seguinte, olha, para eu executar essa obra aqui custa tanto. Deixa eu ver aqui agora quanto é que está lá no edital. Pô, no edital aqui está muito mais barato. Então, cara, sai fora, é furada essa obra. Se tu fez teu orçamento e tu viu que é mais caro do que o que está lá no máximo, que é o que está no edital, cai fora. Agora tu não, pô, eu fiz aqui o meu orçamento e tô vendo aqui que eu consigo fazer essa obra 15% mais barato do que o que está lá no edital. Beleza, vou elaborar o meu orçamento com base no orçamento que está lá no edital, né? Porque existe uma série de regras, eu preciso manter os mesmos itens que estão lá, os mesmos quantitativos que estão lá, e só baixar os preços. Então, só que eu não vou baixar de qualquer maneira aleatoriamente, eu vou calcular no meu orçamento, tá, da minha empresa, um orçamento meu, para que eu possa, então, apresentar essa proposta, né, na licitação. E aí, se o meu preço for o menor, eu levo a obra, tá certo? Agora, volto a dizer, não é ser o menor por ser o menor, né? Porque senão eu vou estar fazendo loucura. Tem gente que faz isso. Dá para diminuir 10%, aí o cara vai lá e diminui. Mas, pô, ele não fez as contas para saber se dá para diminuir 10%. Ele tá doido para pegar o contrato, enfim, para poder fazer a obra, mas às vezes essa obra não vai dar lucro. Tem casos que dá até prejuízo, que eu não vou conseguir executar a obra. Então, é uma coisa que eu preciso analisar muito bem. E por isso, volto a dizer, um orçamentista é vital para poder evitar que a empresa entre numa barca furada, tá certo? O que fazer quando o edital sai muito próximo da data da licitação e não temos tempo para cotar e fazer nosso próprio memorial de cálculo para fazer o orçamento mais próximo do real? Olha só, de novo a KH Falcão perguntando. Não existe esse negócio de sair muito próximo, tá? Porque os prazos são na lei. A lei de licitações é a lei 8.666, né, de 1993. Lá diz o seguinte, dependendo do valor da obra, existe um prazo entre a publicação do edital e a entrega das propostas. O que pode acontecer muitas vezes é a tua empresa ficar sabendo muito próximo, tá certo? E aí o que acontece? Qual é a minha recomendação? Para KH Falcão aí. Talvez ela já entenda um pouquinho de orçamento. E, né, o que acontece? Existe uma ferramenta no orçamento de obras que é chamada de curva ABC. O que é a curva ABC? Depois que eu termino todo o meu orçamento, eu vou fazer uma classificação dos itens do mais caro para o mais barato. Então eu vou saber o seguinte, olha, nessa obra aqui, o serviço mais caro, por exemplo, é a alvenaria. O segundo serviço mais caro é a estrutura de madeira. Uma das formas que eu posso fazer, uma dica para o pessoal, seria o seguinte. Eu fazer essa curva ABC, identificaria os custos mais caros da obra e cotaria ao menos esses. Ou seja, aqueles itens mais caros da obra, eu realmente não tenho como, eu ligo. Tá? Só que o que acontece? Vai diminuir muito o número de itens, tá? Porque geralmente 20% dos itens de uma planilha corresponde a 80% do custo dessa planilha. A Jair Brandão, KH ficou estranho, mas é o nome dela que está aqui, né? Se ela disser o nome dela verdadeiro, eu leio aqui. Pois bem, então, o que acontece? Eu faço a cotação pelo menos dos itens mais caros da obra, tá certo? Então essa é a dica. Eu mantenho os preços que estão no edital para aqueles itens de menor valor e coto os itens de maior valor. Porque com certeza, Maria Clara, eu posso te dizer o seguinte, a empresa que vai ganhar a licitação é aquela que der o maior desconto nos itens mais caros. Com certeza, quem vai ganhar a licitação é quem conseguiu o maior desconto no cimento, na areia, no tijolo. Não é não é a empresa que vai conseguir o menor valor, por exemplo, na dobradiça da porta, porque é um item muito pequeno no orçamento, tá certo? Então fica essa dica aí para vocês, beleza? O Alexandre aqui, Aguiar, falou que o convite é o mais apertado dos prazos. Exatamente. O que é o convite? A carta convite, elas são para obras de menor valor, tá certo? Hoje a carta convite
porque houve uma modificação na legislação. O valor abaixo de 33 mil até 330 mil seria o valor da carta convite, tá? Só que agora, devido à pandemia, houve uma medida provisória que aumentou esse piso. Então agora é de 100 mil até 330 mil é o valor da carta convite. Abaixo de 100 mil reais hoje, o município ou o governo do estado, enfim, que queira fazer obra, pode dispensar esse processo licitatório, tá certo? E aí, nesse caso, então, o processo seria muito mais simplificado, enfim, e o município poderia contratar sem precisar passar por esse processo todo, que é demorado, enfim. Mas é demorado, mas torna a coisa mais transparente, mais segura. Então, e aí no caso da carta convite, que são esses valores de obras menores, o prazo é somente de 5 dias úteis entre a publicação, entre o convite, no caso, e a apresentação da proposta. E realmente o prazo é apertado, dependendo do tamanho da planilha, do tamanho do número de itens, o prazo é apertado para fazer um orçamento em tão pouco tempo. Isso aí eu tenho que concordar aí com o colega, qual é o nome dele mesmo? Desculpa. Alexandre Aguiar. O prazo é curto. E aí, por isso, essa estratégia que eu utilizo de fazer a cotação somente dos itens mais caros, ela se torna, então, bem mais ágil, tá? Uma dica que eu dou para vocês. Beleza? Aí, o que acontece? Uma outra coisa também, então, entendam que o orçamentista, ele pode prestar serviço para empresas privadas e para órgãos públicos, como eu acabei de falar aqui, tá certo? Uma outra coisa também que o orçamentista, ele é muito importante, são para fazer todo o acompanhamento da obra. Por quê? Porque a maioria das obras, quando eu assino os contratos, seja essa obra pública ou privada, eu não recebo o dinheiro antecipado para fazer a obra. Eu vou recebendo o dinheiro de acordo com o que eu vou executando a obra. E aí são necessários o que eu chamo de medições. Eu vou medir naquele mês o que eu executei e vou apresentar para o contratante aquela medição. E o contratante, então, vai me pagar de acordo com o que eu executei. E esse processo todo de fazer as medições das obras também é uma oportunidade de trabalho para os profissionais orçamentistas. Além também dos orçamentistas atuarem também no que eu chamo de análise de viabilidade. O que é análise de viabilidade? A análise de viabilidade seria o seguinte, e isso acontece muito com estudante de engenharia, né? Porque assim, para a família nossa, quando o cara passa no vestibular, para a família já é engenheiro, né? E aí tu vai receber aquele tipo de pergunta assim, meu filho, vem aqui, tá fazendo engenharia, tá no primeiro período. Eu posso quebrar essa parede aqui? Para eu poder botar aqui a minha caixa d'água, quantos ferros eu preciso? Esse tipo de pergunta a gente recebe demais. Ou então chega aquela tua tia com uma planta, né, feito com 4 riscos assim, diz, meu filho, eu quero construir essa casa aqui, quanto custa? A análise de viabilidade seria isso. Seria eu fazer um orçamento. Aí, claro, que nesse caso a precisão é muito menor, né? Seria eu ter uma estimativa de custo para dar para essa minha tia. Pô, mais ou menos uma casa com essa daí, com 70 metros quadrados, com um padrão médio, custa mais ou menos, e aí eu tenho como dar esse valor para ela. Com base em quê? No custo por metro quadrado, tá? Que é o que eu chamo de CUB. Então, temos mais essa ferramenta aí para o orçamentista. E aí, eu quero dar só 2 recados aqui, acredito que já esteja próximo do nosso fim, e se tiver mais alguma pergunta que daqui a pouco a gente responde, mas 2 recados aí. O primeiro recado, as pessoas que estiverem aqui assistindo a live, tá? Fizerem um print da live, marcarem o meu perfil e o perfil da CAEC, CAEC _ o NIMB. Quem fizer esse print e marcar os 2 perfis, eu vou mandar um e-book meu de orçamento de obras para essas pessoas, tá certo? Só um detalhe, as pessoas que tiverem o perfil do Instagram privado, eu não tenho como receber a notificação que vocês postaram. Então essas pessoas mandem um print para mim, que eu vou mandar então o e-book de orçamento meu, que na verdade seria a primeira parte do livro que eu estou perto de terminar ele, de concluir o livro de orçamento meu, que eu pretendo lançar ainda esse ano, tá certo? Então,
façam print, postem lá e marquem os dois perfis. O segundo convite que eu queria falar aqui seria o seguinte, agora em junho, no dia 8 de junho, eu vou fazer um workshop gratuito, tá? Com 4 aulas sobre orçamento. E aí o que acontece? Quem tiver interesse em fazer 4 aulas grátis de orçamento, depois que terminar aqui, vai lá no meu perfil, manda um direct e diz, olha, eu vi tua live aqui, eu quero fazer o workshop, que eu vou mandar o convite para você se inscrever e fazer essas 4 aulas gratuitas. Eu tenho certeza que quem fizer esse workshop, essas 4 aulas, vai aprender a fazer um orçamento do zero. Eu vou pegar um projeto de uma casa, tá certo? E vou fazer um orçamentozinho com essas pessoas, usando ferramentas computacionais, enfim. Vai ser muito bacana, vai ser show de bola. Então, quem tiver interesse depois, manda o direct aí. Como é que nós estamos de tempo aí? Tá perto de terminar? Olha, professor, acho que a gente tem uns 3 minutos ainda. 3, 4 minutos. Então, eu vou tentar responder aqui a última pergunta, né? Tu queria falar alguma coisa? Tinha um pessoal fazendo algumas perguntas aqui mais pra cima, mas deixa eu Bora achar lá, uma então pergunta que eu achei interessante. então vai lá. É... Rapaz, já tem muita coisa no chat. Vou dar uma sugestão aqui. O pessoal que não. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas, tá? Eu vou dar uma sugestão aqui. O CAEC pode abrir uma caixinha de perguntas, as pessoas mandarem as perguntas lá, aí eles entram em contato comigo, eu respondo e eles põem a resposta lá. E também eu vou abrir lá no meu Instagram também, tá? Uma janelinha de perguntas. Então, quem tiver pergunta não respondida, faça dessa forma, beleza? Só responder então a última pergunta aqui. Teve a pergunta do Matheus. O BIM tem ajudado e beneficiado os orçamentistas? Sim. Minha pergunta do Lucas. Sim, já existem hoje ferramentas que eu posso pegar e extrair os quantitativos todos da modelagem BIM direto para o meu orçamento. Isso vai fazer com que uma grande parte do serviço do orçamentista seja simplificado. Porque em vez de eu fazer aquele levantamento braçal, fazendo continha, eu já vou conseguir extrair direto do projeto. E isso vai ter uma outra grande vantagem. Isso vai evitar que o orçamentista A diga que o quantitativo é X e o orçamentista B utilize um outro critério, o R, e o quantitativo é Y, tá certo? Então, a precisão do orçamento vai ser maior e o serviço do orçamentista vai ser simplificado. E aí eu volto naquela primeira frase que eu disse na nossa live. Isso vai acontecer o quê? Tirar emprego. Porque se antes eu precisar de mais orçamentista, eu preciso de menos, porque agora a ferramenta vai me ajudar. E isso não é ruim, né? Os bons orçamentistas vão continuar tendo belas remunerações quando souberem usar a ferramenta, tá certo? Então, beleza. Então, acho que nosso tempo está acabando, né? Tinha 3 minutos. Tá, sim. Não, mas já sanou as dúvidas de muita gente aí, eu tenho certeza, já ajudou bastante. O pessoal da nossa instituição mesmo, a gente tem uma boa galera aí que tá pegando construção civil. É igual o senhor tinha comentado no começo da live, né? A gente não tem uma matéria específica para orçamento, mas a gente tá vendo um pouquinho de orçamento, né, em construção civil. Não é da forma que a gente queria, não, né? Mas já quebra um galho. E ajudou demais o pessoal, e eu tenho certeza, professor. Então, Bom, beleza. Então, todo mundo convidado aí para o workshop. Queria agradecer o pessoal do CAEC aí. Quando precisar novamente de alguma live, alguma coisa, estamos à disposição. não, certinho. Obrigadão, professor. Obrigado aí o pessoal que estava presente. E a gente quer sim continuar aí fazendo parceria, continuar fazendo esse projeto aí que tá fantástico. Obrigadão mesmo, Valeu, professor. pessoal. Não esqueça de fazer o print e marcar que a gente vai mandar o e-book para vocês. Forte abraço.